Paz do Senhor, irmãos. Senhor da glória. Atenção, o SIC é para os que estão se preparando para o batismo e todos aqueles que querem se tornar membro da Igreja Metodista Wesleyana. Então, de repente, você já passou pelo batismo, está vindo de outra denominação ou de outra Wesleyana, você deve participar do SIC, tá? Essa terça que vem, são 3 aí, ministrações. É importante que você esteja ali com o pastor Wagner, você que quer se tornar membro, ok? Outra coisa aqui, atenção pais, crianças até 8 anos de idade, nós vamos terminar a nossa escola bíblica no mesmo horário, e o professor vai ficar aguardando você pegar o seu filho lá embaixo, lá e trazer. A partir daquele momento, ele é responsabilidade sua. Por que estamos fazendo isso? Para facilitar, né, esse trânsito aí. Às vezes, o que acontece? As crianças saem, elas se perdem nesse caminho aí, às vezes no corredor, aquela coisa toda. Os pais acham que elas estão lá embaixo, os professores acham que eles estão aqui, e às vezes elas estão no corredor, no salão, e pode acontecer qualquer coisa aí e trazer uma dificuldade para nós. Então, nos ajude nisso. Terminou aqui, você, papai e mamãe, vai pegar o seu filho, o professor vai estar esperando lá embaixo, não vai ser liberado até que você esteja lá, ok? E também não demore, porque o professor quer fechar a sala, subir também, entendeu? Então, nos ajude nesse sentido aí, por favor. Repito, a partir do momento que você pegou seu filho, ele é responsabilidade sua. Não é dos diáconos que estão aí, embora eles vão cuidar, logicamente, né? Mas é responsabilidade sua acima de tudo. Amém? Aleluia. Lição 8, nós já começamos aí, pode lançar para mim aí. Estamos falando sobre o poder do Espírito Santo através de nós, tá? Essa é o revestimento de poder, pode passar. A ação do Espírito usando-nos para levarmos a palavra do Senhor. Nós vimos na terça-feira passada que ser cristão é muito mais do que apenas ter um encontro com Jesus e receber dele a salvação. É aceitar o chamado do Mestre para ser e fazer discípulos. Pode voltar um pouquinho ainda a isso. Nós lemos todos aqueles textos ali, tá, que se referem a comissão, a grande comissão, os sinais que vão acompanhar, a promessa do Espírito Santo, até chegar ali em Atos 1:8, que é o revestimento, isso é uma realidade para aqueles que são discípulos de Cristo. Bom, até aqui tudo bem, irmãos? Ok. Podemos dizer que um discípulo de Cristo é alguém que creu nele e se entregou por completo a ele, tá? Crer e estar totalmente consagrado a Ele. Como então podemos levar as pessoas a crer em Jesus? A resposta encontra-se no próprio Cristo, pois, entendendo a forma como Jesus se movia, compreenderemos como devemos nos mover. Cristo é a nossa referência, nesse sentido de sermos usados pelo Espírito de Deus, ou exatamente a ação do Espírito de Deus através de nós, né? Nós sabemos que o Espírito de Deus agiu através de Jesus, na vida e no ministério de Jesus. Nesse aspecto também ele é a nossa referência, ok? Esta obra de fazer discípulos, de levar pessoas a Cristo, ela só será eficaz, genuína, através de uma ação do Espírito de Deus, através das nossas vidas. Irmãos, os métodos, as ideias, enfim, as estratégias, todas elas são válidas, aquela coisa toda, mas a questão principal e vital aqui, para realmente o crescimento genuíno e verdadeiro, para evangelizar, para fazer discípulos de Cristo, levar pessoas a Cristo, é o poder do Espírito, ok? Senão será um envolvimento emocional, intelectual, e a transformação não será genuína. Nós vamos estar fazendo discípulos de uma religião e dando o nome de cristianismo, e quando alguém realmente desses ouvir verdadeiramente o cristianismo, vai ter dificuldade, porque vai achar que já é cristão, né?
Então, a obra de evangelização, de transformação, ela é uma obra realizada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos usa. Então, nós precisamos não só entender e compreender essa verdade, mas trazer para as nossas vidas. Quem convence é o Espírito de Deus. Nós anunciamos Jesus, nós pregamos Jesus, mas quem convence é o Espírito. Amém? Quem traz essa obra sobrenatural, que alcança a mente e coração, é o Espírito de Deus. Devemos estudar, ler a palavra, tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem a sua importância, mas a obra genuína, transformadora, é a obra do Espírito. Tendo isso como Cristo como nossa referência, pode passar para nós aí, nós vamos ver algumas coisas em relação à vida e ministério de Jesus. Jesus precisou vir como homem para cumprir o sacrifício na cruz, ok? Plenamente homem, ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão de alguns atributos, isto é, ele não lançou mão de alguns atributos divinos, mas ele veio plenamente homem. Sendo assim, Jesus não usou sua natureza divina enquanto esteve aqui na terra. Tudo bem até aqui? Então tá. A obra que lhe foi confiada, ele realizou no poder do Espírito Santo. Se ele fez isso no poder do Espírito Santo, nós só podemos fazer isso também no poder do Espírito Santo. Ele é a nossa referência. E nós vejamos, alguém leia para nós aí, Mateus capítulo 3, verso 16. Percebam aí que logo ao sair da água, após o batismo nas águas ali, o Espírito Santo desce sobre. Esta expressão aí, sobre, justamente está falando de revestimento, de capacitação para a realização da obra aí. Evangelho de Lucas, capítulo 4, eu vou ler, e por favor acompanhe, o texto é conhecido, mas alguns detalhes aqui que a gente vai observar também na vida e no ministério de Jesus. Já falamos sobre isso, vamos apenas relembrar, mas é bom a gente fixar. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22, olha só. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava na sinagoga, sendo ele elogiado por todos. Preste bem atenção aqui, porque se você ler, por exemplo, no capítulo 4, verso 1, vai dizer que Jesus já do Espírito Santo. Ali não é revestimento, ali é uma vida que está sob o controle e a direção do Espírito para vencer tentações. Nós já fizemos essa diferença. Quando ele usa essa expressão aqui, Jesus no poder do Espírito, está falando de capacitação para fazer, capacitação para realizar o que lhe fora confiado. Então Jesus no poder do Espírito Santo. Seguindo a leitura, verso 16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mais uma vez aí. Porque ele me ungiu. O que é ser ungido? O que é estar sob a unção? O Espírito sobre. O Espírito capacitando. É o Espírito através da minha e da sua vida. Entenda isso. Esse estar sobre não é sobre alguns, é sobre todos. Vou repetir, irmãos. O sobre não é sobre alguns, é sobre todos. Então, se você ainda tem na sua mente assim, mas o Espírito está sobre fulano, porque, olha só. Não, está sobre sua vida também.
Claro que isso é uma experiência pessoal, claro que isso é algo particular, mas é para todos. Todos que são discípulos de Cristo e que anunciam Cristo. Essa experiência é necessária, é legítima, é verdadeira e é para todo discípulo e discípula de Cristo Jesus. Não existe uma classe especial, irmãos. Não existe isso. Isso não está na Bíblia, entendeu? Alguém inventou por aí, mas se inventou fora da Bíblia. Então, jogue fora e fica com a palavra de Deus. Ok? Preste atenção nisso. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Perceba que esta unção, ela se manifesta e se revela e é identificada com algumas ações aqui. Por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar, levar Cristo às pessoas. Este é um dos resultados de estar sobre a unção do Espírito, ser revestido pelo poder do Espírito. Vai evangelizar, vai anunciar Jesus. Amém? Outra coisa, um dos sinais de que o Espírito está sobre a minha vida e sobre a sua vida e que nós fomos ungidos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Todos os que são cativos aqui, é todo tipo de cativeiro, principalmente, que é o maior de todos, que é o espiritual. Pessoas que estão presas em uma vida independente de Deus. São cadeias espirituais que só podem ser quebradas pelo poder do Espírito de Deus. E quando a unção do Espírito está sobre a minha e a sua vida, nós anunciamos Jesus e um dos sinais que essa unção está presente, cadeias são quebradas. Creia nisso. Não existe poder que se equipare ao poder de Deus, irmãos. Não existe isso. Não existe nenhum poder nos céus, na terra, embaixo da terra, no mundo visível e invisível que sequer ameace o poder de Deus que está sobre nós. Não existe. Então, creia nisso. Uma vez que a unção do Senhor está sobre a sua vida, ela vai se manifestar libertando ou proclamando libertação aos cativos. Vai trazer restauração da vista aos cegos, tanto cegos espirituais como fisicamente também, ok? Você vê isso no ministério de Jesus. Sinais que evidenciam de que a unção estava sobre ele, que o Espírito de Deus estava usando. Outra coisa, o texto diz: pôr em liberdade os oprimidos. Opressão, está debaixo de jugo, está debaixo de cativeiro. Está falando de questões espirituais também, não só de pecado, mas também de questões espirituais. A unção remove toda e qualquer opressão. Entendeu? Você vai ter oportunidade nos dias que se seguirão de orar por alguém que vai dizer assim: olha, eu me sinto oprimido. Então você vai ministrar libertação aos oprimidos. Amém? E lembre-se, não me chame. Muito bem. Você vai proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? No Antigo Testamento, o ano aceitável do Senhor era o ano do perdão. Exatamente. Então o que acontece aqui? Qual que é a simbologia aqui? O ano aceitável do Senhor é a pessoa se rende a Cristo, entrega sua vida a Cristo, e você declara que ela está perdoada, uma vez que ela se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. É aquilo que Jesus falou lá para os discípulos, lá em Mateus 16, a chave do reino: o que ligar no céu será ligado na terra, o que desligar no céu será desligado na terra. Essa autoridade foi confiada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pregamos e anunciamos, a pessoa entrega a sua vida para Cristo, nós desligamos ela do mundo das trevas e ligamos ela no céu. O contrário também é verdadeiro. Quando ela rejeita a palavra de salvação, nós desligamos ela do céu e ligamos ela ao inferno. Olha como é sério essa questão.
Não existe uma terceira consequência em relação à resposta ao Evangelho, irmãos. Ou é o céu, ou é o inferno. É simples assim. Não tem limbo, não tem nada disso. Ok? Então nós temos uma responsabilidade tremenda, mas nós somos capacitados para isso. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, olha só, hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. O que ele está dizendo? A unção está sobre mim, eu sou ungido aqui. O Espírito está sobre mim. Jesus tinha essa convicção. Quem deu essa convicção para Jesus? O Espírito Santo. Você pode pedir essa convicção para o Espírito Santo sobre a sua vida. Se você tem dúvida, né, se você precisa sentir alguma coisa em fogo, você pede, Espírito de Deus, confirma isso, confirma essa unção aí, para anunciar Jesus para as pessoas precisam de Jesus, ok? E o tempo está terminando, o tempo está correndo, e as pessoas precisam de salvação, e o único meio de salvação é Cristo. Todos davam testemunho dele, maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntaram, não é este o filho de José? Está até aí, por aí, né? Porque o pessoal já estava, mas esse aí é conhecido, cresceu aqui, mas agora a unção está sobre ele. Isso faz toda a diferença, entendeu? Então algumas pessoas, familiares, amigos, pessoas do seu convívio, mas ele continua sendo fulano, não, mas agora a unção está sobre ele. É a mesma pessoa, só que agora ungida. Vai gerar temor, vai gerar respeito, devido à unção sobre a sua vida, ok? Atos capítulo 10, versículos 36 a 39, alguém leia para nós, preste bem atenção nesse texto também, reafirmando o que nós estamos aqui falando. Percebam aí que o texto diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Dunamis, é a mesma expressão em Atos 1:8, mas recebereis poder. E ele pregou, curou e libertou as pessoas que estavam presas debaixo do jugo de Satanás. Essa é a nossa guerra, irmãos, essa é a nossa batalha. Não tem maior nível de batalha espiritual do que você anunciar Jesus para alguém, porque quem não está em Cristo está debaixo do jugo de Satanás. E essa pessoa só pode ser tirada debaixo desse jugo pela unção que despedaça todo jugo. Então eu quero te lembrar nesta noite que esta unção está sobre nós. E ela vai se evidenciar toda vez que você anunciar Jesus. A palavra será confirmada com sinais e prodígios. Se isso começar a faltar na sua vida, peça, Senhor, confirma a palavra, confirma, Senhor, eu vou anunciar Jesus. O pessoal que está indo no hospital aí, fazer esse evangelista, trabalho maravilhoso aí, Senhor, nós estamos indo lá, confirma, Senhor, nós estamos anunciando Jesus para as crianças, para aquelas mães ali, confirma com sinais e prodígios, enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, entendeu? Vidas venham se render aos pés de Jesus em arrependimento e fé pela obra do Teu Espírito através das nossas vidas. Nós temos que andar pelas ruas dessa cidade no poder do Espírito, irmãos. O povo não tem que nos ver como alguém religioso, tem que nos ver como discípulos e testemunhas de Cristo. Nós não anunciamos uma religião, nós anunciamos Jesus. Isso tem que ser com ousadia, com autoridade, com intrepidez, prudência e sabedoria.
porque ousadia e intrepidez não significa mal educação, né? Agressividade, embora às vezes precise, né, irmão? Mas, né? Via de regra, amor, prudência, como diz a minha esposa, brandura, né? Entendeu? Mas às vezes vai dar um embate aí, né? Né? Mas via de regra, brandura, amor, né? Amabilidade, bondade, benignidade, ok? Quando Jesus declarou ser aquele que tem o Espírito do Senhor, declarou que seu ministério seria feito por meio da unção do Espírito de Deus. E entenda, se o ministério de Jesus foi exercitado e eficaz no poder do Espírito, não é diferente para nós, esse ministério de anunciar Jesus, de levar as pessoas a Cristo. A eficácia está no poder do Espírito de Deus através das nossas vidas, amém? Pode passar aí. O Espírito Santo pode se mover por meio de nós. Jesus falou algo extremamente impactante antes de subir aos céus. Vamos ver o que Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 a 14, olha só, palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem achou aí pode ir. Verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, irmãos, fará obras maiores. Dê um exemplo dessas obras maiores aí, que você tem uma ideia disso, mais ou menos. 14 e 12, deixa eu achar aqui que eu... Em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos por parte. Vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos anunciando a palavra do Senhor, né? E pela internet essa palavra chega a centenas de lugares ao mesmo tempo. No tempo de Jesus não existia isso. Hoje isso é possível, porque a mesma unção que flui aqui vai alcançar qualquer outra pessoa, né? Nós temos testemunho de pessoas que acompanham nossos cultos aí, que são visitadas por Deus, entregam a vida para Cristo, são curadas, e elas não estão aqui. Não há limites para a ação do Espírito de Deus. O texto sagrado diz assim, farão as mesmas e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Agora olha só, ele vai dizer assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso está dentro do contexto, irmãos, de fazer o que Jesus fez e obras maiores, com o propósito de alcançar almas. Embora possa ser aplicado em outras áreas também sob a direção do Espírito, mas dentro do contexto direto aqui, nós precisamos entender que se houver a necessidade de algo maior, e que nós estamos anunciando Jesus, há uma necessidade de algo maior, nós devemos pedir para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele vai dar, Ele vai responder. Entenda que as pessoas mais interessadas na salvação do homem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Trino Deus. Vai fazer, é para salvação, é para redenção, ok? Então creia nisso, leve isso com você, para a sua casa, no convívio familiar, entendeu? Para o seu trabalho, onde você passa a maior parte do tempo do seu dia. Entenda que você ali é luz, você ali é sal, você ali é testemunha de Cristo, você ali é o embaixador de Cristo, você é o representante de Deus naquele lugar. Então não é você que tem que temer, não. Está entendendo o que eu estou falando aí ou não? Você respeita, mas você não teme, não. Não é você que tem que temer. Até porque, Mateus 16, Jesus disse o seguinte: e as portas do inferno não
prevalecerão contra a igreja. Quem é que avança? É o inferno contra a igreja ou a igreja contra o inferno? Entenda que o inferno só reage. Somos nós que agimos. Nós não reagimos, irmãos. Nós agimos. E a ação da igreja vai gerar reações do inferno. Então, quando o inferno estiver reagindo, é porque ele está desesperado, porque ele está sabendo que o quê? As portas do inferno não vão prevalecer. O reino de Deus é chegado ali naquela casa, naquela família, naquele trabalho, naquela escola, naquela repartição pública, né? Lá onde você trabalha, nas ruas dessa cidade, trazendo salvação, libertação, cura, salvação aos perdidos. A unção de Deus sobre nós. E este é o último tempo da igreja. O arrebatamento está logo ali. E a terra ainda há de ver um derramar que ela nunca viu desde Atos capítulo 2. Então vamos fazer parte disso, irmãos. Coração aberto, se doando, entendeu? Se doando totalmente a Deus, porque na verdade nós não precisamos mais de Deus, não. Deus veio porque Deus não dá espírito por medida, amém? Esse amém aí está meio desconfiado. Somos nós que precisamos nos entregar totalmente a Deus. Ele já fez o que tinha que fazer. Então, eu vou ter o tanto de Deus o quanto Ele vai ter de mim. Você entendeu aí ou não? Agora fez sentido, né? O que é ser cheio do Espírito, irmãos? É se deixar ser tomado por Ele. É se entregar totalmente a Ele, está totalmente entregue, totalmente rendido a Ele. Essa é a realidade. Então essas são palavras do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus se mova sobre a minha e a sua vida, e por isso Ele é glorificado. Por isso a palavra dele é honrada. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos, somos privilegiados, devemos nos sentir honrados em servir ao Senhor e ser coparticipantes desta obra tremenda, mas a honra e a glória é dele. Por isso que não tem ninguém mais e menos. Que maravilha isso, né, irmão? Mas que glória. Pode passar aí para nós aí, por favor. O Espírito Santo opera pelos dons. Bom, aqui já vou entrar na revista aqui. Algumas coisas a gente já falou, né? Só trazer a memória, para que a gente traga a memória de novo. Vamos relembrar. Pode passar. O Espírito Santo opera pelos dons espirituais. Vai passando aí. Primeiro que aparece aí é apóstolo. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa questão do apóstolo, tá? Eu vou estar lendo aqui na revista e a página 62, você que tem a revista aí, a outra já está chegando aí, entendeu? Então você vai poder acompanhar também. Vamos lá. A palavra no original para apóstolo, do grego, significa alguém enviado com uma missão. O sentido mais exato da palavra é de alguém que é lançado ou enviado para longe. No Novo Testamento, encontraremos pelo menos 3 formas principais para o uso da palavra apóstolo. Alguém leia para nós aí 1 Coríntios 1:1. 1 Coríntios, isso, pode ler. Paulo é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão sustente. Isso. Para designar os 12 primeiros discípulos de Jesus e também Paulo. Esses apóstolos foram comissionados diretamente por Cristo. Segundo lugar, com referência a todos nós cristãos que fomos enviados pelo Mestre para cumprir a missão apostólica da igreja. João 17:18. Alguém lê aí João 17:18. Preste bem atenção que Jesus está falando aí. Assim como tu me enviaste, também os enviei ao mundo. Deixa eu ver se o outro texto aqui é 20:21. João 20:21. Ok, isso aí, pode ler. João 20:21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Aí o verbo enviar aí é apostoloi, no grego, enviado. Então, nesse aspecto de ser enviados para anunciar Jesus, todos nós somos apóstolos, amém? Entenda isso, nesse aspecto aí, tá? Então existem os apóstolos de Cristo, são aqueles que foram comissionados diretamente por Cristo, tá? Nós, no sentido de sermos enviados a anunciar Jesus, está sobre nós essa designação aí também, essa qualificação apostólica no sentido de anunciar Cristo, tá? E existe o dom específico dado a algumas pessoas para desempenhar um ministério apostólico no corpo de Cristo. Agora isso aqui não é para todos, tá? Isso aqui é um ministério apostólico. Efésios capítulo 4, verso 11, alguém pode ler para nós? Tá? Então aí é ministério apostólico, tá? É diferente. Em relação a essas três formas para o uso da palavra apóstolo no Novo Testamento, podemos concluir o seguinte: que o apóstolo, como título que denota grau de autoridade diante da igreja, cessou em Paulo. Ele foi o último apóstolo, ok? O último apóstolo comissionado diretamente por Cristo foi Paulo, amém? Então nessa categoria não existe mais ninguém. Segunda coisa, que todo cristão foi enviado e comissionado por Cristo para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Nesse aspecto todos nós somos apóstolos. Alguém chega, você conhece o apóstolo lá falando, é porque ele é apóstolo. Eu também sou apóstolo, mano. Eu também anuncio Jesus, não, mas é outra coisa, não, então outra coisa não está na Bíblia. Então, vamos lá. Terceira coisa, que realmente existem pessoas que receberam o dom do apóstolo, fazendo delas cristãos especialistas na missão de ir, tá? E na função de ir para um lugar ali, anunciar Jesus e começar um trabalho onde não tem, ok? Deu para entender aí? Seria o nosso missionário hoje, missionária. Eles são comissionados pela igreja, enviados pela igreja para ir a um lugar e lá implantar um trabalho. Esse é o ministério apostólico. Nem todos são chamados para isso. Tem algum apóstolo aqui com esse dom ministerial aí? Pode haver, pode acontecer, né? De alguém que tenha esse ministério. Não é para todos, mas é para alguns. Deu para diferenciar aí, irmãos? Deu para discernir? Tá? Eu sei que você vê muita coisa por aí, então, mas fique com a palavra que você vai estar seguro, vai estar tranquilo, ok? Fique com a palavra, porque a palavra é a nossa regra de fé e conduta. Entenda isso. Alguém já disse que o apóstolo é alguém que recebe um dom para abrir igrejas. É claro que bons fundadores de igreja geralmente manifestam o dom de apóstolo, porém esse dom vai além disso. Está ligado a uma graça para ser frutífero em lugares e situações desafiadoras. Na analogia de uma igreja que invade uma mata selvagem para evangelizar índios, o apóstolo é o que desbrava o desconhecido, sendo seguido pelos outros ministérios. Resumidamente, quem manifesta esse dom demonstra uma ousadia além do normal para aceitar desafios, treinar pessoas e levar o evangelho para lugares onde ele ainda não foi estabelecido, seja para povos que nunca ouviram sobre Jesus, seja para um bairro onde ainda não existe uma igreja. Deu aí para mais ou menos identificar o ministério apostólico? Essa pessoa que tem esse dom ministerial, ela não tem medo, ela gosta do desafio, ela vai onde ninguém vai, entendeu? Ela enfrenta, ela começa, ela treina, só que ela não pode ficar muito tempo, porque ao mesmo tempo que ela tem a capacidade pela graça divina de ajuntar, ela tem a capacidade de espalhar, porque ela não é pastor, sabe, não tem, né? Não vai apacentar, entendeu? Então não pode ficar muito tempo, tem que juntar ali, né, preparar, chama o pastor, para o pastor pastorear, para o mestre ensinar, para a igreja ser edificada e crescer, e vai para outro lugar. Se ficar muito tempo ali, em 2 anos abre uma igreja, em 1 ano e meio fecha. Cada um com seu ministério. Por isso que deve ser reconhecido. É a única coisa que nos diferencia no corpo de Cristo, são as funções ministeriais.
Ninguém é mais, ninguém é menos. É o mesmo Espírito, só que com função diferente. Isso precisa ser respeitado, levado em consideração para que a igreja avance e seja edificada no poder do Espírito. Amém? Profeta. Só me ajude no tempo aí, porque eu estou sem relógio. Se estou sem relógio, você está perdido. 4 minutos só. Pois não, uma pergunta aqui, microfone, por favor. Essa questão aí do apóstolo também se encaixa também na questão de no teu bairro, tu abrir no teu lar ali um GCL, né? E aí tu chamar pessoas, as pessoas vão, mas depois tu traz elas para estar apacentada dentro da igreja, também entra nisso ou não? Em certo sentido, sim. Tá. Certo sentido, sim, porque, na verdade, todo não cristão é um campo a ser alcançado, ok? E então requer uma missão apostólica, nesse sentido, sim. Tudo bem aí? Profeta. O profeta aqui citado não pode ser confundido com o profeta do Antigo Testamento, que, além de exercer um ofício profético, tinha uma posição de autoridade semelhante à dos apóstolos de Jesus Cristo no Novo Testamento. No Novo Testamento, ser profeta significa ser um expositor público, um pregador da vontade de Deus. Conforme o texto de 1 Coríntios 14, 3, alguém leia para nós aí, 1 Coríntios 14, 3, o profeta profetiza para, atenção aqui, edificar, exortar e consolar. Alguém leia para nós aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Entenda que na palavra profética do Novo Testamento, essas 3 características sempre estão juntas. Ele vai edificar, construir, fundamentar, ele vai exortar, que é animar, motivar, biblicamente, sobre a direção do Espírito. Tem gente que pensa que exortar é chamar atenção, né? Não, isso aí é advertir, admoestar, não tem nada a ver com exortar. Exortar é animar, exortar é motivar, ok? E a outra característica da palavra profética, além de edificar e exortar, é consolar. E a ideia de consolo é fortalecimento, ok? De apoio. Então, esse é o ministério profético no Novo Testamento. A mensagem anunciada, ela edifica, ela exorta e ela consola. Essas 3 características sempre estão no ministério profético. É comum as pessoas pensarem no profeta como aquele que traz a dura mensagem de Deus, puxando a orelha das pessoas, mas assim como Deus não só corrige, mas também motiva, edifica, consola e orienta, o profeta também transmitirá a mensagem com essas características. É aquilo que eu falei para vocês. Geralmente a gente tem uma visão do profeta do Antigo Testamento, que ele advertia o povo, chamava o povo ao arrependimento, né? E não significa que isso não esteja na ministração profética do Novo Testamento, mas não é só isso, ok? Não é só isso. Às vezes o fulano prega assim, fala assim porque ele é profeta. A palavra muito dura, muito firme, entendeu? E na verdade não é, irmãos, não é só isso. Porque essa palavra firme e dura, ela tem que estar também alinhada com consolo, com motivação, com a edificação, entendeu? Porque, por exemplo, quando Jesus falou para Jeremias, você vai destruir, você vai derribar e depois você vai edificar. Então não é só destruir, derrubar, é edificar também. Entendeu? Então isso está junto. Não sei se eu estou conseguindo aqui transmitir para os irmãos. Então tire a ideia da sua cabeça. Uma vez aconteceu uma situação na igreja, né? Alguém estava em pecado aí, o pecado, né, fazia bastante tempo, e de repente esse pecado veio à tona, e alguém disse, mas não tem nenhum profeta lá para revelar pecado. Isso não é revelação, isso é adivinhação, irmão. Sabe o que revela pecado? A pregação da palavra. A pessoa está pecando, e ouvindo a palavra, vai ser um dia que Deus, ela não vai se arrepender, Deus vai trazer a público. É uma questão de tempo.
Não necessariamente precisa ser anunciado, estou falando assim, diz o Senhor, fulano, você está pecando. Não estou dizendo que isso não venha acontecer, irmãos. Mas isso não é regra. Isso não qualifica por si só o profeta. Muito pelo contrário. Isso é muito comum aí nas adivinhações, carta, tá. Deixa para lá. Entendeu? É outra coisa. Cuidado com isso. Entendeu? Essa expectativa aí de achar que tem que estar revelando pecado. O profeta revela a palavra. O profeta anuncia a palavra. E pela palavra vai vir à tona, ou em arrependimento, confissão e abandono, entendeu? Ou em juízo, pode ter certeza. Vai vir. Deus vai trazer a juízo. Deu para entender aí ou não? Muito bem. Vale ressaltar que não existe a possibilidade de novas profecias, isto é, mensagens que sejam além daquela que ficou registrada nas Escrituras Sagradas. O que o Espírito Santo produz naquele que tem o dom de profeta é uma capacidade sobrenatural para interpretar e apresentar a mensagem bíblica com a profundidade e com a aplicação viva e eficaz na vida dos ouvintes. A pregação é uma profecia. É que eu digo às vezes, agora não sei porque diminuiu bastante, né? Pastor, se eu tenho uma palavra de Deus, tenho, leia a Bíblia. Mas você tem outra palavra, tenho, escute a pregação dos pastores e você está ouvindo a palavra de Deus, cara. É só isso. Porque se Deus quiser falar com você através de profecia, Ele vai enviar o profeta até você. Pode ter certeza disso, você não precisa ir atrás disso. Deus vai falar com você. Mas entenda que a palavra anunciada, proclamada, ensinada é a profecia. Deus está falando. Deus está falando agora. Entendeu? E é a minha atitude em relação ao que Deus está falando que vai definir a minha caminhada. Não é? A Bíblia incentiva que os cristãos julguem as profecias. Vamos ler esse texto aí, eu sei que já está terminando, já terminou, já era, mas só para terminar aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. A Bíblia incentiva que os cristãos julguem as profecias, analisando a mensagem que é transmitida, porque infelizmente, em nosso meio, assim como nos tempos antigos, existem falsos profetas. Pode ler aí 1 Coríntios 14, 29. Então nós temos que julgar a profecia, sim. Quem julga o profeta? Deus. Cuidado de apontar o dedo para o profeta, hein? Cuidado com isso, porque às vezes você pode acertar, mas quando você errar, e alguém que Deus levantou, você está se levantando contra Deus. Tome cuidado com isso. A ordenança bíblica, a orientação bíblica é julgar a profecia, não o profeta. Porque Deus pode usar quem Ele quiser, irmãos. Se Deus usou uma mula, usou o falso profeta Balaão, isso está sob o domínio de Deus. Então, deixa que Deus julgue o profeta. A profecia nós temos que julgar, isso é responsabilidade nossa, e Deus vai nos pedir isso, irmãos. Nós temos que julgar, toda a profecia tem que ser analisada. Tem que ser analisada à luz da palavra de Deus, o testemunho do Espírito de Deus em nós. Não é simplesmente que você quer dizer, Deus está falando, estou sentindo. Não. Não necessariamente. Seria, na verdade, se levantar contra a autoridade que foi instituída por Deus. Tá? Pecado contra o Espírito Santo é outra coisa. Lá no fundo, lá, depois aqui a gente encerra. Aqui, lá no fundo, lá. Depois a gente volta na próxima aula sobre esse assunto, que de repente pode dar aí um pega aí, entendeu? Uma das maneiras eu aprendi assim, me corrija se eu estiver errada, não devemos julgar o profeta. A profecia ela pode ser analisada segundo o texto que a Madalena leu, que ele exorta, consola. Isso, e edifica. Amém. Isso aí, com certeza. Daí a necessidade de nós estarmos atentos. Então aquela coisa assim, quando Deus levanta alguém em profecia, preste atenção no que está sendo falado. Fica pulando, saltando, gritando, desgaliçando. Não, Deus está falando. Vamos ouvir. Se é para a igreja, vamos ouvir. Entendeu? Mas se é em particular, não tem nada a ver com a gente, então deixa a coisa rolar. Mas se é para a igreja, tem que ouvir. Aqui, ó. Aqui, depois a gente encerra. Pastor, eu aprendi isso na minha infância,
quando eu estou num culto, numa oração, e eu vejo que Deus vai usar, está usando alguém, eu me calo, eu fico em espírito, eu me calo para ouvir. Tá, e outra questão, pode acontecer de Deus, de uma pessoa vir, te entregar uma palavra e tu não sente nada. O Espírito Santo, ele vai te testificar na hora, pode testificar depois? Boa pergunta, hein? O testemunho do Espírito, do nosso Espírito, não tem nada a ver com emoção. Você pode sentir como pode não sentir. Quando o Espírito testifica no nosso espírito, nós temos uma certeza que a gente não explica, mas tem uma certeza de que Deus falou conosco. Uma das evidências que Deus falou conosco, por exemplo, em profecia, é que Ele já vai confirmar o que Ele já vem falando para o nosso coração, no nosso devocional, no nosso particular com Ele. Então, Ele vai confirmar algumas coisas que já estão no nosso coração. Por quê? Quando nós estudamos 1 Coríntios 14, falando sobre profecia, Paulo vai dizer assim, aquele que profetiza, ele vai revelar o coração. Só quem conhece o coração é Deus. Satanás não conhece o nosso coração. Só Deus. Ele não é onisciente, Deus é. Então, assim, para discernir, dentre outras coisas, não é o que eu sinto. Se o que está sendo falado está testificando com o que já está ministrado no meu coração, na minha mente. Você vai perceber. Eu tive uma experiência numa vigília lá em São Paulo, que um irmão, pelo pessoal orando aquela coisa toda, de repente um presbítero veio na minha direção, eles vêm vir entregar uma palavra. E ele veio, entregou a palavra. Eu não senti nada. Nada. Ele falando e eu escutando. E ele saltando, gritando, aos berros, e eu falando, e eu ouvi a palavra. Depois que ele terminou, eu disse assim, se a palavra se cumprir é de Deus, se não, é na tua carne. Então eu sei o que Deus, supostamente Deus falou através da tua vida. E realmente aconteceu, testificou, e eu falei para ele. Já teve outra situação de que alguém veio me entregar uma palavra e eu falei, não é Deus, é carne. Por isso e por isso e por isso. Entendeu? As duas situações são extremamente necessárias, não só para a nossa edificação, mas para a nossa preservação. Porque a profecia tem 3 fontes. Deus, carne, que hoje eu estava lendo um livro, estou lendo um livro sobre os 7 pilares da sabedoria, fala sobre o profeta, e está falando, tem gente que tem a teomania, mania de Deus, teomania, pessoa que tem mania de ser Deus, acha que, está sempre falando, Deus está sempre falando, e pode ser demônio. Então nós temos que discernir. O discernimento, ele é aguçado pela intimidade com o Espírito Santo, que nos dá a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. O discernimento é fortalecido pelo entendimento e a compreensão das Escrituras. Quem conhece a voz do Espírito discerne as demais vozes. Então nem sempre quando Deus está falando você vai sentir algo. Não é o que sentiu, é o que está sendo falado. Se vai se cumprir, se está testificando com o que já foi colocado no seu coração, entendeu? Se há algo preditivo que vai acontecer, espera acontecer. Se não aconteceu, há poucos dias atrás eu estava ouvindo um pastor profetizando que na posse do Trump ia acontecer muitas mortes. Aconteceu? Então não era Deus. É simples assim, entendeu? Até vou mandar um WhatsApp para ele. Olha, não é Deus não, mano. Você não falou em nome de Deus não, filho. Cuidado aí, está brincando com fogo. Amém, irmãos? Coloque-se em pé, nós vamos orar. Vamos orar. Você que trouxe a sua oferta, você vai trazer o gasofilácio após a oração, lembrando que toda oferta aqui recolhida é para investimento da escola bíblica, todo recurso é destinado para isso, para que as salas sejam atendidas, sejam aí abençoadas em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças por este tempo tão precioso, Senhor, que começou com um tempo de oração, onde o Teu Espírito nos assistiu, porque não sabemos orar como convém, Senhor, mas Ele nos conduz, nos dirige, com gemidos inexprimíveis. Graças te damos por nos ensinar a desfrutar do livre acesso à Tua presença por meio de Jesus Cristo. Te damos graças por este ambiente, Senhor, de instrução, de ensino, onde o Teu Espírito, ó Deus, traz a palavra às crianças, aos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, a todos nós, nos edificando, Senhor, em Cristo Jesus,
para que, ó Deus, a nossa salvação continue se desenvolvendo, Senhor, com temor e tremor, para que as nossas mãos continuem firmes no arado, para que os nossos olhos continuem fitos no autor e consumador da nossa fé, para que, ó Deus eterno, continuemos amando, desejando, Senhor, e proclamando e apressando a bendita vinda de Jesus Cristo, com uma vida que glorifica e exalta o Teu nome, Senhor. Obrigado por nos lembrar nesta noite que a Tua unção está sobre nós, e que esta unção, ó Deus eterno, se manifesta em cura, em libertação, em proclamação de perdão, de salvação em Cristo Jesus. Pai, por onde quer que andarmos nesta cidade, com quem quer que estivermos, ó Deus, nos dê a graça, Senhor, para a glória do Teu nome, em momento oportuno, anunciarmos Jesus. E ao anunciarmos Jesus, que esta anunciação seja confirmada com sinais e prodígios, para que todos saibam, ó Pai, que não anunciamos uma religião, mas anunciamos o Cristo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que veio, que subiu assunto aos céus e que está à tua destra e virá para buscar a tua igreja. Nós te damos graças e te bendizemos e engrandecemos o teu nome, orando em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio.